Então, gente, havendo quórum regimental, em nome de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, eu declaro aberta a 23ª reunião ordinária conjunta de comissões. Bom dia a todos os vereadores, bom dia também ao público que nos assiste nessa manhã de segunda-feira. Que Deus nos abençoe em mais essa reunião. A ordem do dia hoje, a primeira parte, são os projetos que serão discutidos e votados. É o projeto de lei 059, 060, 062 e 063 de 2020. E o projeto para apresentação é o projeto de emenda à lei orgânica 003 de 2020. Solicito ao vereador Neilo Cabral que, por favor, seja nomeie como relator dessa reunião, por favor. Faça chamada dos vereadores, se possível. Ô Neilo, estou tranquilo aí, porque eu sei que o Afrânio te dá um apoio aí fenomenal nessa situação. Tá sim. Só um minutinho. Ok. Deixa eu abrir a lista de chamada aqui. Me permite aí um pouquinho. Bom dia, presidente. Bom dia, meu novo vereador Zé Cláudio, satisfação em revê-lo. Agora o senhor vereador Márcio, tudo bem? Vereador Neilo. Bom dia. Bom dia, vereador Zé Cláudio. Bom dia, Neilo. E o vereador Vaguinho que está nos ouvindo aí. Bom dia a todos e aqueles que estão assistindo a nossa reunião. Seja um dia e uma semana aí abençoada para todos nós. Amém. 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 Posso começar, presidente? Por favor. Começo pelo senhor. Vereador André Leite. Presente. César Lara Diniz. Henri Santos. Ivo Melo. João Binga. O João Binga não entrou, não? Não. José Cláudio. Presente. José Cláudio. Presente, vereador Neilo. Marcelino. Luísa do Hospital. Pergunta para ela. Márcio Ferreira. Presente. Eu, Neilo Cabral. Nilcinho. Paulo Bigodinho. Sandro Coelho. Sérgio Diniz Ticaca. Vereadora Suzane. Wagner Guiné. E Wagner de Andrade. Presente. Bom dia a todo mundo aí. Bom dia. É isso, presidente. Obrigado, vereador Neilo. Dando continuidade aqui, solicito ao relator nomeado para a 23ª reunião ordinária conjunta de comissões, vereador Márcio Ferreira, que faça a leitura da ata da 23ª reunião ordinária conjunta de comissões do exercício 2020. Abrindo parênteses aqui, ô Márcio, o senhor já encaminhou a ata, a gente deu uma lida nela ali. Gostaria até de colocar ela em votação com uma alteração só naquele fato onde o senhor pede para assinar em conjunto com o vereador Vaguinho um anteprojeto de lei 010, é só fazer essa alteração, retirando o voto de Vossa Excelência na comissão e colocando que o senhor pediu para assinar em conjunto com ele um anteprojeto de lei 010/2020, tá ok? Também seja considerada aí essa modificação, em tempo aí relacionado à ata 023. Eu gostaria, senhor presidente, eu não sei se todos receberam aí a ata, se todos tiverem recebido, eu vou pedir a dispensa de leitura. Eu gostaria de perguntar aos nossos clientes que receberam. Sim, a ata já foi encaminhada por um e-mail de todos, sem a correção. Aí ela vai ter que ser reenviada, mas a correção é só isso aí, ratificando o seu voto
e colocar o seu pedido para assinar em conjunto com o vereador Vaguinho no anteprojeto de lei. Só essa alteração. Mas aí eu coloco aí para que possa ser apreciado de qualquer forma, considerando essa alteração que Vossa Excelência coloca aí para que possa ser alterado. Ok. Então, dessa forma, solicito ao relator dessa reunião, o vereador Nelo Cabral, faça chamar os senhores vereadores para manifestar seus favoráveis ou contrários à aprovação da ata e também a dispensa da leitura da mesma. Com a ressalva, senhor presidente. Aprovação da ata da 23ª reunião ordinária conjunto de comissões com ressalvas. Senhor. Vamos lá. André Leite. Favorável. César Lara Diniz. Henri Santos. Ivo Melo. João Binga. José Cláudio. Presente. Favorável? Perdão, vereador Ney. Eu vou aqui favorável à ata, a aprovação dela. José Marcelino. Luísa do Hospital. Márcio Ferreira. Favorável. Neilo Cabral, favorável. Nilcinho. Paulo Bigodinho. Sandro Coelho. Sérgio Diniz. Suzane. Wagner Guiné e Wagner Andrade. Então são 1, 2, 3, 4, 5 votos favoráveis, presidente. Obrigado, vereador. Então fica aprovada a dispensa da leitura e a aprovação da ata da 23ª reunião ordinária conjunto de comissões, com ressalvas, por 5 votos. Nós temos agora a ata da 9ª reunião extraordinária conjunto de comissões, de autoria do vereador Paulo Bigodinho. Se alguém vê ele aí, por favor, peça ele para participar da reunião com a gente, só para aprovar essa ata, que está difícil ele participar. Que manifeste, né? Nem enviou para o e-mail, ele enviou ainda. Dessa forma, solicito ao vereador Vaguinho, relator da Comissão Legislação, Justiça e Redação, que se manifeste sobre o projeto de lei 059/2020. Só um minutinho aí, senhor presidente. Sim, senhor. Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Projeto de Lei 059/2020. Emenda. Dispensa a exigência de alvará para funcionamento de templos religiosos de qualquer natureza, no âmbito da cidade de Santa Luzia, nos termos da linha B do inciso 6º do artigo 150 da Constituição Federal. Da síntese e análise do projeto. Trata-se da preposição apresentada pelo Legislativo de autoria do vereador Henri Santos, que tem por finalidade dispensar a exigência de alvará de funcionamento de templos religiosos de qualquer natureza, no âmbito da cidade de Santa Luzia. O projeto de lei visa assegurar o cumprimento estabelecido na linha B do inciso 6º da Constituição Federal. Considerando aspectos constitucionais, passamos à análise técnica do projeto e empírica solicitado. Verificamos que o projeto tem o escopo de dispensar exigências de alvará de funcionamento de templos religiosos de qualquer natureza no âmbito municipal. Justificou o novo vereador que a prepositura visa assegurar o cumprimento estabelecido no artigo 150 do inciso 6º, a linha B da Constituição Federal, que se refere à imunidade tributária. Inicialmente, temos que a imunidade tributária, relativamente aos tempos de qualquer culto instituída por força do artigo 150, 6º B da Constituição Federal, não é limitada. Vejamos o texto constitucional. Artigo 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedada à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios. 6º. Instituir impostos sobre. Artigo B. Templo de qualquer culto. Vale anotar ainda que, especificamente em relação à imunidade disposta ao artigo 150,
6º da Constituição Federal de 88, a vedação refere-se tão somente à espécie tributária concernente aos impostos, quer dizer, as pessoas e situações previstas nas alíneas A, B, D do inciso 5º do artigo 150, do inciso 6º do artigo 150 da Constituição Federal de 88. Ficam imunes somente em relação aos impostos, devendo pagar normalmente as demais espécies tributárias. Essa proteção constitucional visa tutelar a liberdade religiosa, desde que a atividade esteja vinculada às finalidades essenciais da entidade religiosa. Aliás, artigos... Inciso 4. Tem um ouvindo aí, Tatiá, aí tá dando interferência aqui, ó. Aí, agora melhorou. Vai, Vaguinho. O inciso 4º do artigo 150 da Constituição Federal de 88 faz expressa menção nesse sentido. Inciso 4º. As vedações expressas no inciso 6º, alíneas B e C, compreende somente o patrimônio, a renda e o serviço relacionado com as finalidades essenciais das entidades nelas mencionadas. E a respeito da delimitação dessa imunidade tributária, instituída pela Constituição com relação aos tempos de qualquer culto, já decidiu-se no STF que deve ser compreendida em consonância com a cláusula constitucional que circunscreve ao patrimônio, renda e serviços relacionados a finalidades essenciais das entidades religiosas, bem como as entidades beneficentes. A hipótese aqui encaminhada, entretanto, é diversa. Ao conceder dispensa de alvará para funcionamento de templos religiosos no âmbito municipal, o novo vereador estendeu a proteção constitucional e outra espécie tributária não abarcada pela imunidade constitucional. Torna-se mister asseverar que as imunidades dos templos de qualquer culto não alcançam taxa e contribuições, pois é expressa a proteção constitucional tão somente a incidência de impostos sobre os mesmos. O alvará de funcionamento corresponde à taxa de licença concedida aos estabelecimentos, de forma a possibilitar o exame e a fiscalização pelo poder da Polícia Municipal, conforme previsão do Código Tributário Municipal no seu artigo 213. Artigo 213. A hipótese da incidência da taxa é o prévio exame e fiscalização dentro do território do município, das condições de localização, segurança, higiene, saúde, vigilância sanitária, incolumidade, bem como a respeito à ordem, aos costumes, à tranquilidade pública, à propriedade, aos direitos individuais e coletivos e à legislação urbanística que se submete qualquer pessoa física ou jurídica que pretenda realizar obras, veicular publicidade, localizar e fazer funcionar estabelecimento comercial, industrial, prestadores de serviços, agropecuários e outros, ocupar vias e logradouros públicos, exercer qualquer atividade ou manter em funcionamento o estabelecimento previamente iniciado. Estão sujeitos às prévias licenças, a localização e ou o funcionamento dos estabelecimentos. Em relação à localização e ou funcionamento de estabelecimentos. Haverá incidência da taxa independente de concessão de licença, observando o disposto no artigo 217. 2. A licença abrange quando o primeiro licenciamento, a localização e o funcionamento, e nos exercícios posteriores apenas o funcionamento, é que no caso de estabelecimentos de gêneros alimentícios, conforme disposto do inciso 9 deste artigo, estará condicionada à renovação anual de respectivo alvará sanitário, precedida de vistoria, mediante pagamento de taxa correspondente. Haverá incidência da nova taxa no mesmo exercício e será concedida, se for o caso, respectiva licença, sempre que ocorrer mudança de ramo de atividade, modificando as características do estabelecimento ou transferência de local. Equiparam-se aos estabelecimentos depósitos fechados de mercadorias. As licenças serão concedidas sob a forma de alvará de funcionamento e deverão ser afixados em local visível de fácil acesso à fiscalização e serão renovados anualmente. Observa-se pelo artigo colecionado de Código Tributário Municipal que o alvará de funcionamento visa o exercício do poder de polícia dentro do âmbito municipal. Os locais destinados a cultos religiosos devem atender às normas relativas
ao horário de funcionamento, zoneamento, edificação, higiene sanitária, segurança pública e segurança e higiene de trabalho e meio ambiente, como é exigido dos estabelecimentos comerciais, industriais e institucionais. Assim, a propositura apresentada tem o condão de estender aos tempos de qualquer natureza a imunidade que se destina somente aos impostos e todas as espécies tributárias, no caso, a taxa de licença. Tal diretriz trazida no projeto de lei encomendo contraria frontalmente a própria abrangência da imunidade constitucional tributária estabelecida nos artigos 150, sexto B e inciso 49 da Constituição Federal. Ademais, temos ainda que, com o dispensar da exigência de alvará de funcionamento dos tempos religiosos, estaria a impedir o município o exercício privativo do poder de polícia administrativa, o que estaria a ferir também o princípio da separação dos poderes esculpidos no artigo 29 da Constituição Federal. Nesse sentido, o projeto de lei encerra insuperavelmente inconstitucionalidade, considerando que não é possível atender o comando de norma flagrantemente inconstitucional. Conclusão. Diante de toda a análise, tem-se que o projeto de lei apresentado pelo novo vereador não atende os critérios de constitucionalidade e legalidade, motivo pelo qual emito o presente parecer pela inconstitucionalidade e ilegalidade do projeto apresentado. Este é o parecer. Obrigado, vereador Vaguinho. Dessa forma, coloco em discussão e votação na Comissão Legislação, Justiça e Redação o projeto de lei 059/2020. Voto do relator, vereador Vaguinho. Senhor presidente, nós até aconselhamos o novo vereador que talvez entre com anteprojeto de lei. A gente vê que a intenção dele, né, é muito boa em contribuir, tentar contribuir com os tempos religiosos, mas como a gente pode observar que ela é inconstitucional. Entendi, Vaguinho. Na realidade, até já existe no município isso hoje, né? Foi o que você falou bem aí no seu parecer. O primeiro ano onde tem que abrir o estabelecimento, ele tem que arcar com esses procedimentos, até a questão de nível federal e constitucional. E nos anos subsequentes, ele fica isento. Isso aí já existe no município hoje. Mas eu entendo, parecer, infelizmente não tem como a gente fugir disso. Questão de ordem, presidente. Pois não, vereador João Binga. Também para pedir desculpa que eu entrei um pouco atrasado aí no sistema aqui. Vou participar da reunião e dar um bom dia para todos os parceiros, vereadores aí. Ok, meu amigo e presidente João Binga. Seja bem-vindo. O vereador Ticaca também está aí, né? Bom dia a todos aí. Desculpa aí, porque eu entrei atrasado e demoraram um tiquinho também para me incluir na reunião. Ah, tá ok. Vaguinho, voto? Pela inconstitucionalidade, senhor presidente. Voto do vice-presidente. Vereador Márcio Ferreira. Senhor presidente, observando o Vaguinho no seu judicioso voto, eu entendo que, de qualquer forma, quando nós estamos tratando de questões tributárias, existe um processo de imunidade tributária no tocante às questões de impostos. Os demais tributos já tem na nossa legislação municipal que, para que haja a isenção, tem que a parte interessada, antes mesmo de vencer o ano e passar no ano onde se cobrará o tributo, tem que fazer o pedido para que possa ficar livre de pagar os devidos impostos, que diferencia das questões tributárias relacionadas a impostos.
E mesmo aquelas instituições onde são alugadas, temos também da mesma forma. Quando é alugado, ainda não está em nome da instituição, porque se estiver em nome da instituição, ela tem a imunidade tributária no tocante à IPTU. Mas se for alugada, está em nome de terceiro e tem que apresentar todo ano, antes de findar o ano, tem que apresentar aquele contrato e pedir a imunidade ano a ano. Eu gostaria até de ouvir mais a respeito disso, e até porque eu também, como pastor evangélico, a gente trata desses assuntos, nós temos essas questões que diuturnamente acabam batendo de frente em relação a nosso Senhor Jesus Cristo, aqui através, né, das instituições religiosas. E o que eu entendo é o seguinte, eu gostaria, de qualquer forma, até de ouvir o Henry, mas parece-me que ele não está presente, porque ele deveria ter apresentado, parece que não houve uma certa apresentação por parte dele, mas deveria de ter tido uma explanação maior. Mas eu gostaria, de qualquer forma, senhor presidente, pedindo vênia aqui, o meu companheiro, o colega aqui, Vaguinho, pedir vênia para que eu pudesse estar abstendo de votar nesse sentido sobre essa questão da inconstitucionalidade e tratar de nós trabalharmos, como já manifestou, né, de um procedimento que venha contemplar essas questões das igrejas, de um modo geral, que não é só os evangélicos, mas também todo o credo religioso na cidade de Santa Luzia. De qualquer forma, eu peço vênia, Vossa Excelência, vereador Vaguinho, para me abster da votação, assim como eu voto. Só um momento. Bom, voto do presidente, vereador André Leite. Vaguinho, considerando o seu relatório aí, eu entendo e seria bom que pudesse acontecer isso aí, mas infelizmente não tem como você fugir da questão do alvará, né? Envolve muita coisa, inclusive até o laudo do bombeiro, vigilância sanitária. Então, infelizmente, é uma coisa que é inconstitucional e a gente preza aqui pela legalidade e constitucionalidade. Já sabemos, e é sabido em toda a cidade, que o primeiro ano, infelizmente, não tem como ficar fora. Essa Casa Legislativa não tem poder para fazer isso, né? Infelizmente, como vereador, a gente é muito limitado nesse sentido. Então, eu acompanho o senhor no voto, sou contrário também. Na realidade, é um anseio de todos nós, né? Eu creio que acredito de todos nós, né? Mas a gente teria que, né, ter uma discussão maior, ver uma outra forma de tentar contribuir de forma legal, né, para uma situação nesse sentido. Eu acho que merecia uma discussão maior, sim. Ok. Então, dessa forma, com 2 votos contrários e uma abstenção, o projeto 059 segue arquivado. Solicito ao vereador Vaguinho, relator da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, que se manifeste sobre o projeto de lei 060. Esse é o... Projeto de lei de número 060/2020. Altera o inciso 2 do terceiro do artigo 2 da Lei 3.299 de 2012, que dispõe sobre o serviço de transporte escolar no município de Santa Luzia e da outras providências.
Da síntese e análise do projeto. Trata-se da preposição apresentada pelo Legislativo de autoria do vereador César Augusto Lara Diniz e José Cláudio, que tem por finalidade alterar o inciso 2 e 3 do artigo 2º da Lei 3.299 de 2012. O projeto de lei em referência tem por um objetivo aumentar em 1 ano a determinação para substituição de veículos, passando a vigorar a seguinte redação. Inciso 2. O veículo com capacidade para até 20 lugares será obrigatoriamente substituído por um mais novo até o último dia útil do mês de fevereiro subsequente ao ano que completar 14 anos de fabricação. Inciso 3. O veículo com capacidade acima de 20 lugares será obrigatoriamente substituído por um mais novo até o último dia do mês de fevereiro subsequente ao ano que completar 19 anos de fabricação. A alteração se faz necessária ante o momento de crise financeira que todos passam, que se agrava perante a incerteza do fim da pandemia e retorno das atividades. Da legalidade e competência. Passada a análise do aspecto legal da presente preposição, tem-se que o mesmo preencheu todos os requisitos necessários no que tange à sua elaboração, tudo conforme preceitura o artigo 179 do regimento interno desta egressa Casa Legislativa. Quanto à competência, tem-se que o Legislativo é competente para a apresentação do presente projeto, não havendo, portanto, qualquer vício de iniciativa do mesmo. Conclusão. Diante de toda a análise, tem-se que a proposição apresentada pelo Poder Municipal atende a todos os requisitos legais, motivo pelo qual essa relatoria emite o presente parecer pela constitucionalidade e legalidade do projeto apresentado, podendo o mesmo ser levado a plenário para apreciação e aprovação, caso seja esse o entendimento dos novos partes. Esse é o parecer. Obrigado, vereador Vaguinho. Coloca em discussão e votação na Comissão de Legislação, Justiça e Redação o projeto de lei 060/2020. Voto do relator, vereador Vaguinho. Favorável. Voto do vice-presidente, vereador Márcio Ferreira. Favorável. Voto do presidente, vereador André Leite, favorável. Aprovado por essa comissão por 3 votos. Coloca em discussão e votação na Comissão de Administração Pública o projeto de lei 060/2020. Voto do relator, vereador Vaguinho. Favorável. Voto do vice-presidente, vereador João Binga. Está sem som, Binga. Favorável, André. Voto do presidente, vereador Ticaca. Favorável. Aprovado por essa comissão também por 3 votos. Coloco em discussão e votação na Comissão de Transporte o projeto de lei 060/2020. Voto do relator, vereador André Leite, favorável. Voto do vice-presidente, vereador... Vou achar aqui. Márcio Ferreira. Favorável. E voto do presidente, vereador Vaguinho. Favorável. Aprovado por essa comissão por 3 votos. Sendo assim, segue o projeto de lei 060/2020, aprovado para discussão e votação em plenário. Solicito ao vereador Vaguinho, relator suplente da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, que se manifeste sobre o projeto de lei 062, da mesa diretora. Senhor presidente, eu vou pedir postergação desse parecer aí, para me ler na próxima reunião, tá? Ok, vereador. Dessa forma, fica postergado, então, o parecer do projeto de lei 062/2020. Dessa forma, solicito ao vereador Vaguinho, relator suplente da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, que se manifeste sobre o projeto de lei 063/2020. Emenda. Projeto de lei 063/2020. Dá nome à UBS, Unidade Básica de Saúde, Ida Sanches Limas, no bairro Bonanza. Da síntese e análise do projeto, trata-se da preposição apresentada pelo Legislativo de autoria do vereadora Luísa do Hospital, que tem por finalidade dar nome à Unidade Básica de Saúde, Ida Sanches Lima, no bairro Bonanza. O projeto de lei referente tem por objetivo homenagear a professora e homeopata Ida Sanches por seu trabalho incansável frente à Capela São Judas Tadeu, onde misturou o catecismo e cursos supletivos de forma voluntária e gratuita, e também por ter atuado com amor e dedicação na área da saúde.
da legalidade e competência. Passada a análise do aspecto legal da presente preposição, tem-se que o mesmo preencheu todos os requisitos necessários no que tange à sua elaboração, tudo conforme preceitua o artigo 179 do Regimento Interno dessa egressa Casa Legislativa. Quanto à competência, tem-se que o Legislativo é competente para a apresentação do presente projeto, não havendo, portanto, qualquer vício de iniciativa do mesmo. Conclusão. Diante de toda a análise, tem-se que a preposição apresentada pelo Poder Legislativo Municipal atende a todos os requisitos legais, motivo pelo qual essa relatoria emite presente parecer pela constitucionalidade e legalidade do projeto apresentado, podendo o mesmo ser levado a plenário para apreciação e aprovação, caso este seja o entendimento dos novos pares. Esse é nosso relatório, senhor presidente. Obrigado, vereador. Coloco em discussão e votação na Comissão de Legislação, Justiça e Redação o projeto de lei 063/2020. Voto do relator, vereador Vaguinho. Favorável. Voto do vice-presidente, vereador Márcio Ferreira. Favorável. Voto do presidente, vereador André Leite, favorável. Aprovado por essa comissão por 3 votos. Coloco em discussão e votação na Comissão de Administração Pública, projeto de lei 063/2020. Voto do relator, vereador Vaguinho. Favorável. Voto do vice-presidente, vereador João Binga. Favorável. Voto do presidente, vereador Ticaca. Favorável. Aprovado também por essa comissão por 3 votos. Sendo assim, segue o projeto de lei 063, aprovado para discussão e votação em plenário. Senhores, nós temos o projeto de emenda à lei orgânica 03/2020, que é de autoria dos vereadores Suzana, César Lara Diniz, Santo Coelho, Nilcinho, Henri Santos e Wagner Guiné. O Henri está aí, se quiser se manifestar sobre esse projeto para apresentação do mesmo, fica com a palavra. Bom dia, vereadores. Não, André, não vou questão de apresentação, não. Tá ok, vereador Henri. Pessoal, esse projeto, como é um projeto de emenda à lei orgânica, ele provavelmente o presidente amanhã, que é o nosso presidente, o vereador Ivo Melo, vai definir uma comissão especial para analisar esse projeto, tá ok? Então, hoje nós não vamos discutir ele, não vamos debater nada nele, até mesmo porque tem que ser feita essa comissão especial para análise desse projeto de emenda à lei orgânica, tá ok? No mais, eu quero agradecer a todos aí. Presidente, questão de ordem. Questão de ordem, vereador Márcio. Presidente. O que trata em tese esse projeto? Projeto de emenda? Vou ler ele aqui para o senhor. Ele acresce o inciso 24 ao artigo 40 da Lei Orgânica do município de Santa Luzia. Artigo 1º. Acrescenta o inciso 24 ao artigo 40 da Lei Orgânica do município de Santa Luzia com a seguinte redação. Artigo 40, inciso 24. Sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar ou dos limites de delegação legislativa. A ideia aqui é sustar os atos normativos do Poder Executivo, os decretos. Entendeu, Márcio? Entendi. Presidente, Pois não, dentro da matéria aí, vamos entender esse termo. A gente analisar e aprovar, né, colocar em votação. Agora, quando fala sustar, eu entendo assim, que não vai nem ser discutido nenhum decreto, nem nada. Os decretos têm que passar pela Casa Legislativa, isso que está pedindo. Mas vai para uma votação de plenária e tal, para aprovar ou não. Seria isso? Na realidade, hoje ele já é anunciado para nós, né? Decreto tal. A ideia aqui é isso. Já é decreto e pronto. Nós não temos nenhum poder de votação sobre ele, certo? Não, mas ele comunica a casa hoje. É isso que eu estou falando. Só comunica. Isso. Mas o que estão falando aí é para ter poder de votação ou não permitir nem que tenha decreto? A ideia que dá aqui é a mesma que você entendeu aí, é que eu entendi também. É sustar os atos normativos do poder que exorbitem do poder regulamentar ou dos limites de delegação legislativa. Uma pena não ter ninguém daí para poder explicar melhor para a gente... Aqui não está falando sobre discussão e votação, não.
Aqui está falando só sustar os atos. Senhor presidente, Pois não. quem são os subscritores? Suzane Duarte, César Lara Diniz, Nilcinho Martins, Sandro Coelho e duas assinaturas que eu acho que é do Henry e do Wagner Guiné. Sim. Espera, deixa eu ver se tem aqui. Eu vejo isso e a gente espera que os novos colegas realmente manifestem a respeito disso. Eu vejo que é tentar castrar a atuação do prefeito, do instrumento que tem, de ter o poder de fazer decretos e regulamentar aquilo que já foi proposto pelo Legislativo. Porque o decreto não pode haver inovação no decreto. O decreto apenas serve para complementar e explicar aquilo que foi votado pelo Legislativo na expectativa de complementar a ideia, de regulamentar aquela ideia. E eu vejo que se nós entrarmos por isso, eu espero que o meu entendimento esteja equivocado, e por isso eu peço bem aos demais colegas propositores desse projeto de lei, né, ou mesmo nem projeto de lei, da emenda à nossa lei orgânica, né, que possa nos dar um esclarecimento maior. Mas eu entendo que isso aí é a mesma coisa de estar castrando o direito, o único direito do Legislativo de poder de atuação. E aí, todas as vezes que ele quiser fazer alguma coisa, vai ter que mandar para a Casa Legislativa para ver se ela aprova ou não aquele procedimento. E, às vezes, tem casos que o chefe do Executivo tem que fazer um decreto com uma certa urgência, dá que, no momento, a Casa Legislativa está de recesso ou coisa similar, e às vezes, não pode fazer um decreto, dependendo da situação, e trazendo assim, prejuízo, de um modo geral, para os atos, né, do Executivo no município de Santa Luzia. Então, eu vejo que nós temos que estudar isso com bastante minudência. Nós não podemos, de maneira nenhuma, fazer nenhuma votação nesse sentido, assim, relâmpago. Precisa que haja realmente uma discussão ampla a respeito disso e que nós podemos ver qual que é a real intenção desse procedimento, se é realmente castrar os atos do Executivo e fazer com que fique vinculado ao Legislativo, todas as vezes que quiser fazer um decreto ou não. Então, por isso eu espero, né, e peço para que nós possamos fazer uma análise com minudência esse detalhe e que haja participação dos novos pares, né, que não são subscritores da proposta, para que possa também estar manifestando nesse sentido. Muito obrigado, senhor presidente. Ok, vereador Márcio, mas se não tiver mais manifestação... Questão de ordem, presidente. Pois não, vereador Ticaca? Senhor presidente, ouvindo atentamente a fala do nobre vereador Márcio Ferreira, eu acredito, no contexto da fala dele, eu pediria a Vossa Excelência para averiguar a possibilidade para que esse projeto não seja encaminhado amanhã para que o presidente nomeie essa comissão. Eu acho que o lugar de discussões sobre qualquer projeto que entra nessa casa é aqui nas comissões. Como não tem nenhum membro titular que assinou o referido da emenda, eu pediria a Vossa Excelência que retirasse o mesmo e colocasse na próxima reunião das comissões para que eles possam elucidar mais o projeto e para a gente ficar 100% integrado com o relativo mesmo. Vereador Ticaca, é válida a sua indagação, só que amanhã o presidente da casa, o vereador Ivo Melo, ele tem
selecionar a comissão especial para fazer a análise. A comissão especial, ela vai debater com os idealizadores desse projeto, entendeu? Seria até viável, é lógico que a gente não vai fazer nenhuma votação aqui extemporânea, coisa rápida, é uma situação que a gente tem que debater entre a gente, sim. Mas a questão de selecionar a comissão amanhã não quer dizer que vai votar amanhã ou na próxima semana, não. É só a comissão para debruçar em cima desse projeto e ver o que é viável e o que não é, entendeu? Entendi, senhor presidente. Mas a comissão é composta de 3 membros. Isso. E a reunião de comissões são conjuntas, são todos nós vereadores. Eu entendo dessa forma, mas eu concordo com Vossa Excelência. Tá ok. Obrigado a todos aí pelas ponderações. Quero agradecer a presença de todos, em especial hoje o Neilo aí que me ajudou na relatoria. Que Deus abençoe a semana de todos. E a todos que nos assistem, um bom dia. Amém. Bom dia. Bom dia. Declaro encerrada essa reunião. Uma ótima semana a todos aí.